Pai do Senhor para os irmãos, presbítero Deon falando nesta hora. Gostaria de passar uma palavra de Deus, compartilhar algo de Deus, que Deus coloca no nosso coração para transmitir para os irmãos. E eu quero falar nessa noite sobre as bênçãos de Deus, que estão ocultas em Jesus nesta noite. Quero ler um texto base aqui, no livro de Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós vimos aqui, irmãos, que aquilo que o cristão precisa, já foi garantido por Deus, Deus já trouxe para nós através de Jesus. Só que tem muitos cristãos que eles não entendem, não reconhecem essas riquezas insondáveis que o apóstolo Paulo fala, em quase todas as suas cartas, suas epístolas que ele escreveu. Mas eu gostaria de percorrer a Bíblia com algumas referências para provar para os irmãos que essa riqueza, ela existe, ela está inserida na Bíblia, e eu gostaria de transmitir para os irmãos algumas referências da palavra de Deus que fala a respeito desse assunto. E eu quero ler para os irmãos a primeira referência, que está na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, diz assim: Visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então você vê que nesses versículos, a maioria deles tem a palavra tudo. Quando a Bíblia fala a palavra tudo, é porque não falta nada, Já foi garantido por Jesus, mas a maioria dos cristãos, eles não participam disso, eles não prova essas bênçãos, ou se prova pela metade, ou quase nada daquilo que Deus tem para nós. Então aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo que Deus, através do seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então veja que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, como o apóstolo Paulo falou lá na carta que nós lemos em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, que Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então o que nós precisamos estar no reino do Espírito. E nós sabemos que existem 3 reinos, pelo que nós entendemos, o reino da carne, o reino da alma e o reino do Espírito. Como muitas vezes é difícil para alguns cristãos, atingir o reino do Espírito, dificilmente eles vão conseguir trazer para o mundo material, essas bênçãos que o apóstolo está falando. Então, quanto mais nós acostumar ir nesse lugar espiritual, ou viver segundo o Espírito, como diz o apóstolo Paulo, mais nós vamos participar dessas bênçãos espirituais que a palavra de Deus está nos garantindo. Então, não esquecendo que sempre que ele cita esses versículos, tem a palavra tudo, A palavra tudo é algo completo, aquilo que não falta nada, é a plenitude. Tudo isso, todas as bênçãos que nós precisamos, cura, portas de empregos ou qualquer outra coisa, está no mundo do Espírito, Tem um pregador americano chamado Smith Wigglesworth. Ele diz que se nós ficar procurando as coisas aqui no reino da carne, nós não vamos encontrar nada, porque todas as coisas estão no mundo do Espírito. Mas eu gostaria de
ler mais algumas referências, né, para dar mais suporte a essas riquezas insondáveis, né, essas bênçãos que o apóstolo está falando, né, lendo mais algumas referências aqui, que está lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 26. Vamos ler aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26. Aqui diz assim, até o 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, veja aqui que a Bíblia está dizendo que porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Então nós sabemos que Jesus, ele é o herdeiro de Deus legítimo, né? O filho legítimo de Deus. Então, aqui está dizendo que todos sois herdeiro. Agora nós temos que entender essa palavra todos, porque existem alguns tipos de filhos, né? E nós queremos citar aqui alguns tipos de filhos. Nós sabemos que existe o filho, né, por adoção, que são a igreja, que é a igreja do Senhor, filhos por geração, que é Jesus Cristo, né, e filhos por criação, que são todas as coisas criadas. Então, todos esses 4 tipos de filho existem. Mas aqui nós vimos que só 2, né, conseguem receber a promessa de Deus, essa herança aqui, que é o filho original, que é Jesus, né, o filho por geração. No Salmo fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a igreja, que se tornou filho de Deus por adoção, e o judeu, né, que é o outro tipo de filho que existe, é os filhos por eleição, a descendência de Abraão. Então nós queremos aqui, né, dar mais suporte com algumas referências da palavra de Deus. Mateus capítulo 28 e o versículo 18, onde fala mais sobre esse assunto. Mateus 28, 18. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então aqui Jesus estava prestes, né? Na verdade, Jesus já tinha vencido a cruz e estava aparecendo aos seus discípulos depois da ressurreição. Então veja que ele, para poder herdar todas essas coisas que nós estamos falando aqui, Jesus, ele passou por muitas coisas, inclusive pela cruz. Mas quando ele venceu tudo isso, né, o sofrimento, as humilhações, né, as bufetadas que lhe deram, então ele chegou para os discípulos depois de ressuscitado e citou essas palavras: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele tem poder agora no céu e tem poder na terra. Então esse todo poder aqui faz parte dessas bênçãos, né, dessa herança que nós estamos falando para os irmãos, que estão escondidas em Jesus, né? Então nós queremos aqui citar mais uma referência da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 15, versículo 31. Lucas 15, versículo 31. Que diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, né? Então Jesus aqui, ele estava contando a parábola do filho pródigo, onde um pai de família tinha 2 filhos, né? E aí um dos filhos, que era o mais novo, pediu a herança do pai. O pai deu a herança fora do tempo. Ele foi, quebrou a cara, né? E depois lembrou da casa do pai e retornou para a casa do pai. Mas o filho mais velho tinha ficado lá. Então quando o pai faz aquela festa para receber aquele filho mais novo que tinha se perdido, como ele mesmo disse,
E aí o filho mais velho está no campo trabalhando, quando chega a ver aquela festa, né? E aí ele vê tudo aquilo, aquela festa que o pai está fazendo por causa do filho mais novo que voltou para casa. E aí o que ele fala? Ele começa a se revoltar, né? Em vez de participar da festa, junto com o pai e com o filho, não. Ele diz assim, que o pai nunca deu nada para ele, né? Ele ficou a vida inteira, mas o pai trabalhando, cuidando do pai, não abandonou o pai, né? Porém o pai nunca tinha dado nem sequer um cabrito para ele. Ele disse isso para o pai dele, né? Eu tomo o senhor direto e o senhor nunca me deu nem um cabrito. Mas veja o que o pai fala para ele aqui no versículo 31. E o pai disse assim, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Veja aqui o que ele está dizendo, todas as minhas coisas são tuas, né? Esse pai aqui é uma representação de Deus, né? E esse filho aqui, segundo o que as pessoas, né, falam, é o judeu. E esse orgulho aqui que esse filho está falando, né, é outra representação do filho mais novo, a igreja. Mas, quando o pai fala assim, todas as minhas coisas são tuas, quer dizer, ele tinha aquela herança, tinha tudo, mas não estava participando de nada. Enquanto as coisas estavam sempre, né, com ele tinha condição de comer o que queria, beber o que queria, as coisas melhores. Mas, infelizmente, esse filho não estava participando de nada, né? Por quê? Porque ele falou para o pai assim, tu nunca me deu nenhum cabrito. Então veja a palavra aqui tudo de novo, né? Deus está dizendo, todas as minhas coisas são tuas. Então Deus fala isso para nós também nessa noite, né? A riqueza de Deus está à disposição das pessoas, da igreja, dos seus filhos, né? Os eleitos que são judeus e os adotados que é a igreja, né? E Jesus Cristo que é o Filho original. Porém tem muitas pessoas que não estão conseguindo, né, participar dessa riqueza de Deus, né? Então tem um pregador, né, chamado Kenneth Hagin. Ele conta uma história que diz que uma mulher trabalhava com uma senhora muito rica e aquela senhora daquela empregada morreu, né? Deixou um quadro para ela e algo muito especial que era, né, uma herança. E ela passou a vida inteira, né, com aquele quadro espendurado na sua parede, passando necessidade, sem ter condição de nada. Quando um dia veio uma pessoa curiosa observar a sua casa, e aí viu aquela moldura na parede e perguntou para ela se podia fazer um exame. E ela disse que podia fazer aquele exame. Então aquele homem pegou aquele quadro, levou para fazer uma análise. E quando ele fez aquela análise, aquele quadro, né, que estava na parede, né, vale uma fortuna, né? Era um documento muito poderoso que aquela senhora que morreu deixou para ela. E lá estavam inseridas todas as riquezas, né, que aquela mulher poderia estar desfrutando, porém não estava desfrutando de nada porque ela não tinha aquela informação. Então, assim está vivendo muitos cristãos, né, nos dias de hoje. Não tem informação das riquezas de Deus e quando tem informação não consegue pegar, né, aquela riqueza para eles. Então aquele quadro, né, representa essas riquezas que Deus tem aqui inseridas dentro da sua palavra, e aquela mulher representa o crente que não consegue herdar nada, e até mesmo a igreja que herda as coisas, mas herda pouca. Mas Deus tem algo muito grandioso, muito poderoso para poder passar para a sua igreja, e é esse assunto que nós queremos tratar nessa noite, né? Citando a última referência, né, que dá suporte a essa riqueza que nós estamos falando, Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 15. Para nós dar sequência aqui de falar como nós vamos, né, tomar posse dessa bênção, dessa riqueza que Deus tem para nós. Gálatas 3 e 15 diz assim, irmãos, como um homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem o acrescentará. Então veja aqui que ele está falando sobre um testamento, né? E nós sabemos que Jesus, como já foi dito, ele é o herdeiro,
das riquezas de Deus. Então, um testamento, quando você vai fazer análise, para poder ter validade, é necessário que o testador, ou aquele que, né, homologa o testamento, morra para poder aquele documento ter poder. Então veja o que o apóstolo está dizendo aqui, né? Se o testamento de um for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Então o que ele está falando aqui? Que as riquezas de Deus, né, que é o testamento que Jesus já deixou, Jesus já morreu, né? Então esse testamento ele está em andamento, ele está válido através da lei espiritual e através da lei daqui da terra. Jesus já deixou esse testamento. E quem é que herda os testamentos? Os herdeiros. Então nós somos herdeiros de Deus, como a Bíblia diz, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse testamento ele precisa ser mais entendido, ter mais informação para as pessoas, inclusive para a igreja, para poder as pessoas herdar, né, essa riqueza que Deus tem para nós, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida de abundância, né? Como Jesus Cristo disse, ele disse assim: eu vim para que tenha vida e tenha abundância. João 10:10, né? Então, depois de ter falado alguns versículos da palavra de Deus sobre essa riqueza de Deus, né? Alguém pode me perguntar assim: o que eu faço? O que eu faço para poder herdar, né, essa riqueza que Deus tem? Então nós temos aqui alguns passos, algumas coisas que nós temos que fazer, né, para poder herdar essa herança de Deus, né? E eu quero citar para os irmãos aqui a primeira coisa que nós temos que fazer para poder herdar essa herança que Deus tem, que nós vimos aqui na palavra dele, né? Está baseado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Como é que eu faço para poder herdar as bênçãos de Deus, né? Sendo filho, você só tem capacidade de herdar, né, uma coisa se você estiver dentro da família de Deus. Então, como eu falei, Deus ele tem, né, 4 tipos de filho. Nós sabemos que é o filho por geração, Jesus Cristo, né? Filhos por eleição, que são os judeus, filhos por adoção e filhos por criação. Então, só esses 3 aí, né, por geração, filhos por adoção e por adoção, que podem herdar as bênçãos. Os filhos por criação não podem herdar, porque ele saiu da família de Deus através de Adão. Então, você precisa ser filho para poder herdar as bênçãos de Deus. Eu quero ler uma palavra aqui para poder dar suporte a essa palavra que nós estamos falando, em João capítulo 3. João 3, versículo de número 5, que diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja aqui, quem não nascer de novo não tem como herdar essas bênçãos de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala lá na carta de Paulo, 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a pessoa se tornou um novo filho de Deus. Ele era um filho, né, bastardo, um filho da desobediência, e não tinha capacidade de herdar as bênçãos de Deus. Então aqui Nicodemos ele está com a curiosidade, perguntando para Jesus o que fazer, né, para poder saber dessas coisas, entender mais sobre o reino de Deus e herdar as bênçãos de Deus. O Senhor Jesus respondeu: quem não nascer da água e do Espírito, o símbolo de arrependimento, né, e ser lavado pela palavra de Deus, que quer dizer água, não pode herdar o reino de Deus, porque essas bênçãos estão dentro do reino de Deus. Mas quem não for filho, né, há uma barreira para poder não herdar essas bênçãos. Então, se você quer herdar todas essas bênçãos que eu estive falando, né, nesse instante, você precisa ser filho de Deus, um filho original. A verdade, o filho original é só Jesus, né, que é o filho por geração. Lá no Salmo fala sobre isso. Mas aí ainda tem os 2 tipos de filho: filho por eleição, que são os judeus, a descendência de Abraão, e filho
né, por adoção, que é a igreja. Então você pode se encaixar nesse outro jeito de ser filho. É o filho por adoção, que é a igreja do Senhor. Então a igreja tem direito a essas bênçãos, a essa herança de Deus, e precisa, né, investigar sobre essa herança para poder tomar posse da bênção. Então, como eu faço para herdar a herança de Deus? Nascendo de novo, se arrependendo dos seus pecados, né, conhecendo Jesus, e Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem, e também vai herdar essas bênçãos de Deus. Então, passo número 1, nascer de novo. O passo número 2, para poder herdar as bênçãos de Deus: ter as chaves, né, para poder herdar essas bênçãos. Então está baseado lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 19, que diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus está falando essa palavra aqui para Pedro, né, que está representando a igreja, dizendo que vai dar as chaves do reino dos céus para Pedro. Então só tem um jeito de você tomar posse de alguma coisa. Mesmo que você esteja dentro, você precisa das chaves, né? É como se fosse uma casa. Quando você tem a chave de uma casa, você tem autoridade naquela casa para entrar e pegar o que tiver lá dentro. Se você tiver com fome, você pega comida para comer. Se você tiver com vontade de tomar banho, você entra e toma banho, né? Porque você tem a autoridade para poder entrar dentro daquela casa, mas precisa estar com as chaves. Então, por isso, muitas pessoas que entram na igreja, né, mesmo já dentro do reino de Deus, ele não consegue herdar nada, porque precisa das chaves. E essas chaves que Jesus está dizendo aqui, que entrega para Pedro em nome da igreja, né, são as revelações que Jesus dá para as pessoas conseguir herdar aquilo, né, que ele precisa. E que revelações são essas? É quando Jesus revela alguma palavra para nós. Nós estamos orando especificamente por alguma coisa, e o Senhor Jesus pega e revela uma palavra para nós, né? E aí o que acontece? Nós conseguimos, né, a palavra rema, que é a palavra que traz fé, e nós conseguimos, né, vencer, nós conseguimos herdar aquilo, porque Deus, ele deu a fé. Essa fé aqui é a fé de Deus, né? Eu estou lembrando aqui, vou falar um testemunho para os irmãos, né? Quando eu entrei na igreja, eu não tinha, né, muito conhecimento da palavra. Fiquei 1 ano sem pastor, e eu entrei, tinha muitas coisas do mundo ainda na minha vida, e eu, né, dentro da igreja, mas com muitas coisas do mundo. Então eu ficava pensando assim comigo: eu estou dentro da igreja, mas se arrumar alguma menina do mundo para poder namorar, eu vou namorar, porque eu não conhecia a verdade. Mas um dia eu estava lendo a palavra de Deus, né, só para lembrar para os irmãos como é que nós herdamos essas coisas, as bênçãos de Deus. E aí eu estava lendo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, quando Deus usa o apóstolo para falar, né, que nem o varão é sem a mulher no Senhor, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Então essa palavra o Espírito Santo vivificou para mim, e eu consegui ficar 6 anos, né, sem pensar em estar querendo namorar, até chegou o momento de Deus. Aquela palavra, ela me sustentou durante 6 anos, aquela fé para não ficar me envolvendo com nada do mundo, e esperando a pessoa que Deus preparou para mim. Então, através daquela palavra, Deus disse no meu coração: eu tenho, né, uma esposa para você, eu tenho uma mulher para você dentro do meu reino. Então, só isso bastou para mim ficar 6 anos, né, esperando essa mulher através dessa palavra, porque Deus vivificou a sua palavra no meu coração, e eu, através dessa palavra, como Deus deu aquela comida para Elias, ele andou 40 dias e 40 noites, né, com a força de Deus, porque foi o alimento que Deus deu para Elias. Então essa palavra foi vivificada pelo Espírito Santo, e eu consegui, né, passar 6 anos naquela fé, esperando aquela bênção que Deus tinha prometido para mim.
E com 6 anos, né, se cumpriu aquela palavra que Deus tinha falado. Eu encontrei a minha esposa, né, e aí, graças a Deus, já estou casado. Deus me presenteou com a benção dele, porque ele tinha falado aquelas palavras. Então você precisa ter a chave para poder herdar essa herança de Deus, né? Eu quero, né, ler aqui mais uma referência, Mateus capítulo número 13 e o versículo de número 10. Mateus 13, 10 diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disse-lhe: por que lhe fala por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para os discípulos, né? Jesus falava de uma forma por seus discípulos, e para aqueles que não eram discípulos falava de outra, né? Então, quando Jesus ele estava falando para a multidão, ele falava por parábola. Parábola é uma história, né, pequena, curta, que sempre dá o resultado que a pessoa que está explicando quer no final. Então Jesus disse que falava para a multidão de uma forma, mas para os seus discípulos falava de outra. Então veja aqui as palavras que Jesus está dizendo. Jesus respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então esses mistérios aqui, irmãos, é a chave, é onde estão a chave para nós herdar, né, a herança de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz assim, né, quem conhece o Espírito do homem, senão o Espírito nele que nele está, né? Assim também ninguém conhece o Espírito de Deus, né? Ninguém conhece Deus senão o Espírito de Deus. Então nós precisamos, né, vasculhar esse terreno, é como se fosse uma terra fértil, que tem muitas coisas para poder a gente herdar. Mas aí nós precisamos desses mistérios aqui. Porque mesmo que nós tenhamos a chave, se nós não tivermos o segredo da chave, nós não conseguimos herdar essas bênçãos de Deus. Mas se nós tivermos o segredo da chave, pode ter certeza que nossas vidas, a sua vida, aqueles que conseguirem essa chave, vai, né, herdar essas bênçãos de Deus. Por que muitas vezes as pessoas não herdam? Porque elas não têm paciência de esperar no Senhor. Né? O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então muitas pessoas vão entrar na presença de Deus e eles têm pressa, quer fazer as coisas, não espera, né, de Deus, as revelações, as chaves, porque o Espírito Santo vai revelar. Mas se nós esperar para poder ter a chave e sair com a vitória de Deus, essa palavra aí é o que eu estou falando, é a palavra rema, a palavra chave que nós precisamos para poder herdar as bênçãos de Deus, né? Paulo disse assim lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, né? A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração, né? Se tu com teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você vai ser salvo. Então você precisa crer no coração, né? E confessar com a boca para poder herdar essas bênçãos. Aí está a palavra rema de Deus que faz o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. A outra coisa que eu quero falar para os irmãos que nós precisamos fazer para poder herdar essas bênçãos, né, é a maturidade. Quero ler uma palavra de Deus para dar suporte a essa outra coisa que nós temos que fazer aqui. Gálatas capítulo número 4, versículo de número 1, que diz assim: digo, pois, todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do céu, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma pessoa que não cresceu ainda. Ele é herdeiro, mas não cresceu. E se não cresceu, né, o pai, que é o dono da herança, ele não vai colocar nada nas mãos, ou se colocar, vai colocar coisas mínimas, coisas poucas, para poder a pessoa, né, estar com aquilo, né? É mais ou menos assim. Se você não tiver a carteira de habilitação, dependendo da categoria, você não consegue dirigir o carro, né? Você vai ter que subir de categoria para dirigir carros maiores. Então Deus trata nós dessa forma, né? Quanto mais nós tiver
uma capacidade, uma habilidade para poder lidar com uma coisa, Deus vai colocar nas nossas mãos. Mas Paulo está falando aqui de uma pessoa que não cresceu e por isso o pai não ainda liberou aquela herança que é daquela pessoa, porque ele não tem ainda condição, não tem capacidade de herdar aquela herança. Então ele diz: todo o tempo que o herdeiro for menino, né, e nada ele difere do servo, ele nunca vai herdar as bênçãos. Então nós temos uma opção aqui, né? Se quiser herdar as bênçãos de Deus, ou a gente cresce, né, diante de Deus espiritualmente, ou então nós nunca vamos tomar posse dessa bênção, dessas bênçãos plenas que Deus tem para nós. Precisamos crescer, né, todos os dias espiritualmente, buscando Deus, para poder Deus colocar essas bênçãos, essa herança, essa riqueza que Ele tem nas nossas vidas. Né, eu quero citar aqui mais outro versículo da palavra de Deus para dar suporte sobre a questão da maturidade que nós precisamos ter. Gênesis capítulo de número 24. Gênesis 24, versículo 1 e 2, que diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então Abraão, ele tinha riqueza, ele estava bom de condição. Mas veja o 2, o que diz: e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Então veja aqui, irmãos, o que a Bíblia está dizendo. Né? Abraão era uma pessoa rica, muito rica, mas Abraão estava ficando velho e ele estava procurando uma pessoa para poder colocar aquela herança nas suas mãos. Então veja o servo que Abraão colocou aquela herança nas mãos, o mais velho da sua, ou seja, o mais maduro da sua casa. Tinha outro servo lá, tinha, mas Abraão colocou a herança nas mãos daquele servo mais velho. Então aqui essa herança, ela pode, né, significar muitas coisas. Primeiro, na igreja, quando nós vimos, quando nós comparamos, existem algumas pessoas que elas são velhas, mas não é velha de idade, é velha espiritualmente, ela é madura. Então veja, nas mãos de quem Deus coloca as coisas maiores na igreja: nas mãos do pastor, né, nas mãos dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, né, dos profetas. Por quê? Porque essas pessoas, elas são maduras. Então quanto mais maturidade nós tiver, mais Deus vai colocar coisas nas nossas mãos. Então esse Eliezer aqui, que a Bíblia está falando em Gênesis capítulo 24, 1 e 2, é uma representação do Espírito Santo, porque toda a igreja está sob o controle do Espírito Santo, ou pelo menos deveria estar. Então Deus coloca as coisas nas mãos do Espírito Santo, né? E ele distribui essas coisas para aqueles outros filhos de Deus que somos nós. Inclusive, né, os dons do Espírito Santo está com o Espírito Santo. Para quem que o Espírito Santo distribui os dons? Para as pessoas que amadurecem, para as pessoas que buscam, para as pessoas que querem alguma coisa com Deus. Então, se não crescer, Deus não coloca as coisas valiosas nas nossas mãos. Deus, nessa noite, Ele fala para nós: nós precisamos crescer, crescer e crescer para poder herdar as coisas de Deus. Então, cresça diante de Deus, seja maduro, busque Deus, porque Deus vai colocar coisas maiores nas tuas mãos, dependendo do crescimento que você tem. Se você crescer só 10, Deus só vai colocar 10 em tuas mãos. Se você crescer 20, Deus vai colocar 20. Viu? Deus vai abençoar. Então a última coisa que eu quero falar, para fechar aqui essa palavra que eu quero transmitir para vocês, é que nós precisamos ter capacidade para poder receber alguma coisa de Deus. E eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho, Mateus capítulo de número 25. Vamos terminar no instante essa palavra. Mateus capítulo de número 25. Mateus 25, 14. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Veja isso aqui, irmãos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Então veja aqui que esse homem aqui, que é uma representação de Deus, entregou, né, os seus bens, os seus talentos,
para as pessoas de acordo com a sua capacidade. Então, um tinha capacidade para receber 5 talentos, outro tinha capacidade para receber 2 e outro tinha capacidade para receber 1. Então, veja que através da capacidade, se nós não crescer na capacidade, nós nunca vamos ter mais as coisas. Nós precisamos crescer na capacidade, né? O Senhor Jesus, um dia, ele falou sobre isso lá em Mateus, capítulo de número 9, quando Jesus estava com seus discípulos, e os discípulos dos fariseus e de João chegou para Jesus, né? E disse assim para Jesus: Senhor, por que nós jejuamos direto? Nós e os discípulos de João, né, os fariseus falando, e os teus discípulos, eles não jejuam. Jesus olhou assim para ele e disse assim: pode estar triste os filhos da boda enquanto o noivo está com ele? Aí dias, porém, virão que o noivo será tirado, então eles jejuarão. Aí Jesus disse assim: ó, ninguém coloca remendo de pano novo, né, em pano velho, e ninguém coloca vinho novo em odre velho. Então veja que se não tiver uma capacidade do odre, do vaso, da pessoa, para poder crescer na presença de Deus, ele não vai receber as coisas. Jesus disse: vinho novo se coloca em odre novo. Então, se nós nos renovar, como Paulo fala no Romanos capítulo 12, versículo 1, né, ele mandou nós renovar, nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós saber dessas coisas, se nós nos renovar, se nós, né, conseguir mais capacidade para as coisas, nós vamos, né, ter mais de Deus nas nossas vidas, né? Um dia eu estava ouvindo um pastor, e o pastor disse: quando a pessoa tem capacidade para administrar só R$ 1.000, ele não pode pedir mais dinheiro, ele tem que pedir mais capacidade. E assim as outras coisas. Se você tem capacidade para administrar só 100 pessoas, você não pode pedir a Deus 200, você tem que pedir capacidade para administrar 300, 1.000 e assim por diante. Então essa é a palavra de Deus que eu tenho para os vossos corações. Que Deus possa abençoar vocês e vocês aprendam alguma coisa com essa palavra e possa herdar a herança de Deus, porque ela está à nossa disposição e Deus quer nos abençoar em nome de Jesus.